Olá pessoal, tudo bem com vocês pessoal? Pessoal, sejam bem-vindos à Eletroeletrônica Q e OBDC. Aqui nós consertamos aparelhos de informática, aparelhos eletrônicos e alguns aparelhos domésticos também. E como vocês estão vendo aí pessoal, nós temos aí uma TV de 20 polegadas da Toshiba. O modelo dela é a TV 2096 KMS, o chassi dela é o chassi U15. Essa TV, pessoal, quando chegou para mim, ela não estava funcionando, ela não estava ligando. Você acionava ali o botãozinho de power e ela permanecia do mesmo estado como vocês estão vendo aí, apagada e não fazia nenhum som. Até a luzinha dela de standby permanecia apagada, ou seja, como se a televisão estivesse fora da tomada mesmo. Então vamos ver aí o que foi feito, pessoal, para a gente poder consertar esse aparelho aí. Bem, pessoal, assim que eu peguei essa televisão, pessoal, como eu falei para vocês, ela estava totalmente parada. Então isso significa que ela estava com algum problema na parte da fonte, porque quando você liga a televisão e a televisão ela permanece totalmente parada, ela não dá nenhum sinal, nenhum som e a luzinha de standby permanece apagada, isso é sinal que tem algum problema com a alimentação, certo? Que pode ir desde a entrada aqui do cabo, certo? Sei lá, na tomada ou cabo partido aqui, entendeu? Seja lá no início como aqui no circuito, mau contato, solda fria, entendeu? Pode ser na entrada do fusível também, pode estar, os fusíveis pode estar queimado. E se isso acontecer, provavelmente aí na parte da fonte, aí na parte dos diodos da fonte, esses diodinhos que tem aqui assim, eles podem estar em curto, e assim, nesse caso, assim que você troca aqui o fusível, ele volta a queimar novamente, entendeu? E ou pode ser também na parte mesmo da própria fonte que pode estar com algum problema. Nesse meu caso aqui, pessoal, o fusível de entrada aqui estava perfeito, então o meu problema estava em si na parte mesmo da parte da fonte, na parte da fonte propriamente dita. Agora, pessoal, a fonte ela contém, né, dois estágios. É o estágio primário do transformador, certo? Que é toda essa área que está aqui na frente, e a etapa do secundário do transformador, que é onde sai as diversas tensões que vai ser distribuída por circuito para poder fazer o circuito funcionar. Então, você tem que saber, então, antes de começar a futucar na parte da fonte, você tem que saber, então, se o problema está no primário ou o problema está no secundário do transformador, certo? Isso é fácil de saber. No caso dessa televisão aqui, no secundário dela, ela tem três saídas. Uma que vai para alimentar a parte aqui da parte do horizontal, e as outras duas que vão servir aí para alimentar as partes baixas do circuito. No caso é os 5 volts que vai fazer o microcontrolador funcionar para poder a luzinha de standby acender e outras pequenas tensões, certo? Então o que você tem que fazer quando você pegar uma televisão totalmente parada assim? Você tem que vai lá na saída do secundário da fonte, abre todas as saídas do secundário da fonte, abre todas as saídas do secundário da fonte. Aí você liga novamente a TV. Se você perceber que a tensão de saída aqui no secundário voltou ao normal, então isso significa que tem algum curto na parte aqui do circuito da televisão, do secundário para lá, certo? Se você abrir a extensão de secundário aqui e a tensão do secundário continuar em zero, certo?
Isso significa que o seu problema está na entrada da fonte. No meu caso aqui, eu abri as 3 tensões que tem da saída do secundário desse transformador, e as 3 tensões que tem, elas apareceram. Uma de 5 volts, uma outra intermediária e uma de 113 volts, que é a tensão que vai para a parte aqui do horizontal, que vai alimentar a parte do playback e a parte aqui do transistor saída horizontal. Bem, então, já que eu abri aqui as tensões secundárias e a tensão apareceu, então o que eu tenho que fazer? Eu vou, então se as tensões aparecerem, significa que minha fonte aqui na parte do primário está boa, então não tem que mexer em nada aqui. É alguma coisa na parte aí do circuito da televisão. Então o que a gente tem que fazer? Uma a uma dessas tensões, a gente tem que ir fechando novamente e fecha uma, observa, vê se as tensões estão normais. Fecha outra, vê se as tensões estão normais. Fecha mais uma e vê se as tensões estão normais. E assim você vai proceder em todas as saídas de tensão do secundário do transformador. Quando você colocar você fechar uma dessas saídas dessa tensão e a saída novamente, todas elas zerar, isso significa que aquela tensão que você conectou na placa novamente, naquela linha de alimentação dessa tensão, existe algum curto. E foi justamente isso que aconteceu aqui nessa televisão. Eu fechei a primeira tensão, normal, as outras continuaram tendo normal. Fechei a segunda, normal, continuou tendo normal as outras normais. Quando eu fechei a terceira tensão, a terceira saída daqui desse transformador, que no caso é 113 volts, o que aconteceu? As outras, tanto essa de 113 volts como as outras tensões que tinha, elas sumiram. Isso significa o quê? Que nessa linha de 113 volts tinha um curto, certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar então tudo aquilo que é ligado na saída, no caso dessa saída aqui de 113 volts. Bem, pessoal, no caso dessa TV aqui, não foi difícil descobrir o que é, porque esse 113 volts, ele vai justamente alimentar essa área aqui do playback. Então, geralmente, os componentes que estão mais passivos a dar problema nessa área do playback é o próprio playback ou o transistor de saída horizontal. Então, o que foi que eu fiz? Eu tirei esse transistor de saída horizontal, que é o Q404, tá? Não sei se vai dar para vocês verem muito bem aqui, mas ele é o Q404. Ele é um transistor, ele é um BU808 DFI. Eu retirei esse transistor do lugar, e assim que eu retirei esse transistor e fiz a medição lá na saída da fonte lá, as tensões apareceram normais. Fiz a tensão, fiz também a verificação de tensão aqui no próprio coletor do transistor, depois que eu retirei o transistor, e a tensão voltou ao normal de 113 volts. O que estava me caracterizando o quê? Um curto nesse transistor. Fiz então a medição, certo? E achei realmente um curto aí de coletor para emissor nesse transistor, certo? Bem, até aí, pessoal, tranquilo. Isso aí é a coisa mais normal que acontece na TV, entendeu? Vamos botar assim de certa forma até corriqueira. Sempre acontece de alguns transistores horizontais entrarem curto, entendeu? E dar esse probleminha aí. Agora, essa televisão aqui em particular, pessoal, ela tem um pequeno problema. Esse transistor aqui, eu já deixei ele solto, vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Só um instantinho. Esse transistor aqui, pessoal, ele é... Vou procurar o foco aqui para focar para vocês. Como vocês estão vendo aí, ele é um BU808 DFI. Pessoal, esse transistor aqui, ele tá sendo um transistor muito problemático, porque esse transistor aqui, ele tá muito difícil de ser encontrado aí fora no comércio. Entendeu? Ele está sendo muito problemático de ser encontrado aí fora no comércio. Só por um motivo, porque esse transistor aqui,
Segundo a própria autorizada da Toshiba, a Toshiba parou de fornecer esse transistor aqui, entendeu? E fica difícil quando a gente quer repor uma peça e até mesmo a própria autorizada não tem essa peça. Então vocês procurem imaginar, se a própria autorizada da Toshiba não tem essa peça para fornecer, você imagine aqui fora o comércio fica ainda pior ainda para poder fornecer esse componente para a gente, entendeu? Ainda mais, aí vocês podem falar assim, Roberto, mas aí é só você chegar e colocar então um equivalente dele. Concordo com vocês. Só que, pessoal, esse transistor aqui, o BU808-DFI, só tem um equivalente, que é o BU808-DFX. Ou seja, ele é o único equivalente para o BU208-DFI. É o BU208-DFX. Que também não é encontrado aí fora no comércio, nem muito menos também na própria autorizada. O que está sendo encontrado aí, pessoal, e isso aí eu vou pedir para vocês uma atenção, são transistores desse daqui, entendeu? Só que falsos, certo? Já aconteceu de muitos colegas meus comprarem transistor desse daqui, marcados BU808-DFI ou DFX, e esses transistores eles serem, melhor dizendo, falsos. Eu vou mostrar para vocês a diferença do transistor original da própria Toshiba, certo? Que você pode, de repente, numa ponta de estoque aí, encontrar na Toshiba ou na alguma revendedora aí fora, ou para um que é falso, certo? Deixa eu arrumar ele direitinho aqui para mostrar para vocês. Pessoal, esse transistor aqui, ele é um transistor que na realidade dentro dele tem dois transistores, ou seja, ele é um transistor chamado de Darlington, certo? Esse BU808-DFI ou DFX, ele é um transistor Darlington, ou seja, ele tem dois transistores na realidade dentro desse mesmo invólucro, certo? Além desses dois transistores, a gente tem aí também uns resistores e tem diodos também, tudo dentro desse mesmo invólucro. Então aqui por fora você vê um único transistor, mas na realidade isso daqui são dois transistores trabalhando numa configuração que a gente chama de cascata, para poder amplificar melhor o sinal e o ganho, certo? Para vocês que são iniciantes aí e não sabem o que é um transistor Darlington, vocês podem procurar se informar aí na internet o que é um transistor Darlington. Bem, pessoal, então eu vou mostrar para vocês a diferença. O transistor BU808-DFI, para ser original, você pega o multímetro, certo? E faz uma medição entre a base e o emissor, certo? Essa medição entre base e emissor tem que dar em torno de 250 a 350 ohms. Se essa medição que você for fazer entre o emissor e a base for inferior a esses 250 a 350 ohms, então esse transistor é falso, certo? Esse daqui ele marca em torno de 312 ohms entre a base e o emissor, certo? Mas eu já peguei por aí transistores mais ou menos que marcam BU208, DFI, DFX, e tem aí entre a base e o emissor, eles estão marcando aí 85 ohms, 37 ohms, 32 ohms, entendeu? Esses transistores, pessoal, não são originais. Por mais que o vendedor diga para vocês que não, ele é original, você pode levar tranquilo que ele é original. Ele não é original. Você vai perder o seu dinheiro, vai botar no aparelho, pode ter certeza que esse aparelho vai retornar para você, certo? Então, pessoal, um conselho que eu dou para vocês seria o seguinte: em se tratando desse transistor, que é o BU808, que está aí na falta e tem muitos falsos por aí vendendo,
eu aconselho vocês a pegar o multímetro de vocês, o multiteste, entendeu? Levar junto com vocês na hora que vocês forem comprar. E na hora que o vendedor der para você falando que é o original, vocês fazem a medição. Não vai estragar o componente, não vai ter problema nenhum. Você fala com ele que vai fazer a medição e você mede aqui, ó, de base para emissor, entendeu? De base para emissor. E você tem que achar aí uma resistência, como eu falei já, de 250 a 350 ohms. Como no caso desse transistor aqui, deu 312. Então, essa resistência é verdadeira. Essa resistência aqui, ela tá entre os 250 e 350, então esse transistor é verdadeiro. Essa resistência, pessoal, que a gente capta aqui entre base e o emissor, é justamente dois resistores ligados entre a base e o emissor que dá essa resistência. Certo, pessoal? Então fique de olho para ninguém enganar vocês e vocês não cair aí nesse conto aí do vigário aí que o pessoal está aplicando aí, vendendo esses BU208 DFI ou DFX falsos. Tá, pessoal? Agora, pessoal, como eu disse para vocês, tá dificilmente, até o falso para poder encontrar, tá difícil para encontrar esse transistor falso no comércio. Inclusive, vou até mostrar para vocês, olha, esse transistor, tá vendo? Ele originalmente ele tem as perninhas dele curva, tá vendo? Mas vocês não se levem por isso não. Não é porque vocês estão comprando um BU808 que a perninha dele é curva, isso significa que ele seja original não. Então ele sendo curvo, você não com a perna achatada, entendeu? Isso aí não significa dizer que ele é original. Então, muito cuidado com isso, certo, pessoal? Então, pessoal, existem, caso vocês não consigam encontrar esse transistor no comércio, certo? O original, existem duas formas aí, pessoal, de vocês tá colocando outro transistor no lugar, sendo que o único que se pode colocar no lugar, ou seja, o que é equivalente do BU208 DFI é o BU808, melhor dizendo, DFX, certo? Mas vocês podem fazer o seguinte, se vocês não achar eles, vocês podem fazer o próprio transistor Darlington de vocês. Vocês podem montar um transistor Darlington que vocês vão botar aqui, certo? No saída horizontal, e ele vai funcionar perfeitamente. Eu digo para vocês que podem fazer, que dá para montar um transistor Darlington, porque eu fiz isso. Vou mostrar para vocês aqui. Pessoal, como eu disse para você, um transistor Darlington são dois transistores no mesmo invólucro. Então é só você montar um transistor Darlington, ou seja, dois transistores, certo? Só que do lado de fora. Ele vai servir do mesmo jeito, entendeu? Não há diferença nenhuma, certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, BU208, BU808, certo? São dois transistores dentro de um único invólucro. Então eu tirei o BU808 e fiz um transistor Darlington externo, ou seja, tá aqui os dois transistores, tá vendo? Dois transistores saídas horizontais, entendeu? Ligados de uma forma que ele se torne um Darlington. E mais, como eu já falei para vocês, ali dentro do 808 tem alguns componentes dentro dele, diodos e resistores, como vocês estão vendo aqui, ó, diodo, resistor, tá vendo? Então, pessoal, é só vocês montar um transistor Darlington desse daqui, certo? Como vocês estão vendo aqui, num dissipador de calor. O dissipador pode ser mais ou menos desse tamanho, ou se você tiver espaço na TV, pode ser um pouquinho maior, mas não precisa ser tão grande não, porque a temperatura aqui não passa de 50 a 60 graus mais ou menos não. Então se vocês puderem colocar um dissipador aí um pouquinho mais grosso, não precisa ser grande, mas um pouquinho mais grosso, vocês podem botar, que seria o ideal, certo? Agora vocês perguntam assim, mas Roberto, como é que eu posso montar esse transistor Darlington aí do lado de fora, entendeu? Eu vou mostrar para vocês aqui então o esqueminha que eu fiz aqui dessa montagem aqui para vocês colocar, para vocês fazerem, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos aqui comigo.
Bem, pessoal, esse daqui, vou tentar focar o melhor possível que eu puder para vocês, é o esqueminha daquele transistor que está montado, ali que eu mostrei para vocês, certo? É só vocês montarem ele de acordo com o que está nessa configuração aqui, certo? São dois transistores, como eu falei para vocês, montados em forma de cascata, certo? Ele vai dar o efeito de Darlington, mais dois resistores e dois diodos. Pessoal, os dois transistores, no original eles são 2BU 2520 DX, mas vocês podem modificar isso daí para 2SD 1877. O resistor aqui na parte de baixo é um resistor de 150 ohms por 1/8. O resistor que está aqui é um resistor de 10K também por 1/8, certo? Esses dois diodos, eles são diodos, pessoal, de partida rápida. Tem que ser diodos de partida rápida, não pode ser diodos normais comum. No caso aqui, eu usei um UF4007, tanto nesse como nesse aqui. Se vocês ligarem, pessoal, fazer esse esqueminha direitinho, certinho, bonitinho, entendeu? Ligarem o direitinho aí, observe bem, cuidado aí na hora que vocês forem montar, para não montar nada errado. Vocês podem ver aqui, ó, a base que vai ser ligada lá na base é essa daqui. O emissor que vai ser ligado no emissor lá da TV é esse aqui. O coletor que vai ser ligado no coletor lá da TV vai ser esse aqui. Se vocês observarem o esqueminha e montarem direitinho, eu tenho certeza que vocês não vão ter problema nenhum de funcionamento, certo? Além do mais, pode ter certeza que funciona, porque aquele que está lá na televisão lá, que eu montei, eu montei ele e como eu sempre falo para vocês, botei a televisão para funcionar, entendeu? E deixei ela 7 horas já em funcionamento, e a TV está funcionando normal, tranquila, entendeu? Sem nenhum problema, certo? Então o esqueminha tá aí para vocês, é só vocês montarem, e se tiver alguma dúvida é só vocês falarem aí comigo aí, que eu esclareço as dúvidas de vocês, tá? Mas a princípio o esquema é esse, e eu garanto para vocês que funciona normalmente como um transistor único, certo? A única diferença, pessoal, é, como eu falei para vocês, o transistor BU808 ele é um transistor que ele não precisa usar dissipador quando ele está na televisão, entendeu? Agora, esse Darlington que a gente vai montar aqui, que é aquele esqueminha que eu passei para vocês, esse Darlington aqui, ele precisa sim de um dissipador. Não me invente de botar esses transistores ali na TV sem dissipador, porque vocês podem ter certeza que eles vão queimar, certo? Então, pessoal, tomem cuidado na hora que vocês forem montar, entendeu? Se vocês seguirem a risca como tá lá naquele esqueminha lá, eu tenho certeza absoluta que a montagem de vocês vai funcionar tudo direitinho. Vocês podem ver que ficou aqui, ó, duas perninhas para vocês usarem como para ele fixar ali no encaixe, entendeu? Ele fica encaixado certinho, bonitinho ali, soldadinho. No final aí, o que vocês vão ter aí vai ser mais ou menos isso aí. Vai depender aí do tamanho do dissipador que vocês usarem. Mas esse dissipador mesmo aqui que eu estou usando nesse daqui já é o suficiente. Ele funcionou 7 horas e não deu problema nenhum, certo? Agora, pessoal, tem também, fora esse transistor aqui, que a gente pode montar esse Darlington, existe também algumas modificações que você pode fazer aí no circuito, na área aí do horizontal, entendeu? Para poder usar qualquer outro transistor que vocês queiram usar, entendeu? Vocês modificando alguns componentes dessa área do circuito horizontal, vocês vão
ter um monte com essa modificação, vai possibilitar vocês de ter um monte aí de outros transistores que vocês vão poder usar no lugar aqui desse BU808, certo? Só por um exemplo, vocês vão poder usar aí um BU2520DX, um BU2527DX, um 2SD2578, um BU2508AF, um BU 508AF, um 2SD1577 e outros aí que sejam saída horizontal, que vocês que tenham mais ou menos a descrição desses que eu falei para vocês, eles vão funcionar normalmente. Agora, pessoal, essa modificação, entendeu, que é feita no circuito, certo? Ela é uma modificação bem mais complexa, entendeu? Ela requer a troca de diversos componentes que tem aqui na saída, na parte do horizontal aqui, entendeu? E se eu fosse parar para mostrar para vocês cada um desses componentes que tem que ser modificado, eu ia passar muito tempo. Então eu vou fazer o seguinte: essas modificações que precisam ser feitas, das peças que precisam ser retiradas, algumas outras peças que precisam ser recolocadas no circuito, trilhas que precisam ser rompidas e precisam colocar jumper no lugar, entendeu? Isso daí eu vou deixar escrito para vocês na descrição. Observe os componentes que precisam ser retirados, observe os componentes que precisam ser colocados, observe como é que se fala? O valor de cada componente, para não dar nenhum problema, nada errado, entendeu? Vocês observando cada coisa, ligando cada coisa certinho, eu tenho certeza que vai dar tudo perfeito, vai funcionar normalmente, tá? Eu vou deixar tudo escrito lá na descrição, cada componente precisa ser trocado, modificado, para vocês, caso queiram fazer essa modificação no circuito, vocês podem fazer também essa modificação no circuito. Mas a maioria do pessoal prefere mesmo fazer o transistor Darlington, certo? Que funciona perfeitamente. Bem, pessoal, nessa televisão aí é só isso. Como eu já falei para vocês, ela funcionou perfeitamente, sem problema nenhum, durante 7 horas, certo? Então eu aconselharia vocês até mesmo a fazer a modificação pelo Darlington de fora, que não vai mexer com muita coisa. Pessoal, vou deixar aí, como eu falei para vocês, no link para vocês aí o que vai ser necessário para fazer a troca. Vou deixar também aí no link, como eu sempre deixo, o esquema dessa TV para vocês fazer, para vocês poderem trabalhar com ela. E vou deixar também uns links aí adicionais que eu sempre deixo, como meu e-mail para ajuda, links especiais de eletrônica que eu acho que vocês precisem aí saber de alguma coisa, alguns outros links adicionais, link de música e um link especial para você que está aí precisando de ajuda em qualquer área da sua vida, está com algum problema e quer resolver esse problema. Eu vou deixar um link especial, você acessa esse vídeo e observe o que vai ser falado, emprega na sua vida, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar para melhor, com certeza. Pessoal, um abraço para vocês e Deus abençoe você vocês e a família de cada um de vocês. Um abraço, tchau.